Olá, amigos, bom dia, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a carta de Paulo aos Gálatas. 6 capítulos marcantes dentro da palavra de Deus. Alguns têm dúvidas se a carta foi escrita ou não aos Gálatas, mas o mais importante é a mensagem desta carta que chegou para nós. Com certeza isso é o mais importante. Esta carta era no passado vista por alguns como uma carta antissemita, exatamente por causa da ênfase que existe relacionada principalmente à questão da lei e ao sofrimento que Paulo teve durante o desenvolvimento de seu ministério, perseguido pelos seus próprios irmãos judeus. Mas na realidade o que Paulo busca mostrar aqui é que o Israel que será salvo é o Israel espiritual. Paulo então, ele mostra que a mensagem dele não é de excluir judeus, mas incluir todo mundo. Essa é a principal mensagem de Paulo aqui. Quando ele fala sobre a lei, nós vemos que Paulo ele fala da abolição da lei cerimonial, não da lei moral. Também ele busca mostrar que a lei não veio para a nossa salvação, mas para nos instruir e nos guiar a Cristo. Esse também é um propósito importante de Paulo. E quando nós analisamos a carta, assim, capítulo por capítulo, nós vamos ver exatamente Paulo nos primeiros capítulos falando sobre o início do seu ministério. Até aqui nós vemos no capítulo 2 ele falando que repreendeu Pedro porque agia de um jeito quando estava com os judeus e outro jeito quando estava com os gentios. Então, ele faz essa repreensão mostrando que ele também tinha autoridade apostólica para repreender um apóstolo como Pedro. Ele apela também para a experiência dos Gálatas, falando sobre a experiência de Abraão, no capítulo 3, por exemplo. No verso 6 ele diz assim: é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então ele busca aqui incluir as pessoas de todo mundo, judeus e gentios, na salvação. Porque é possível que os gálatas tivessem uma ideia de que só judeus seriam salvos. Então Paulo ele busca mostrar isso. E ele fala assim também da importância de que Cristo nos resgatou. Quando ele fala da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aqui ele está falando da lei principalmente no aspecto da circuncisão, que foi abolida com a morte de Cristo, e através de Cristo todos nós somos herdeiros de Abraão. Não precisamos mais da marca exterior, na carne, no prepúcio, mas precisamos da marca no nosso coração. Ele também fala da lei nos guiando a Cristo, né? Ele fala, por exemplo, no capítulo 3, verso 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Porque é a fé que nos salva. E isso Paulo enfatiza poderosamente nesta carta, mostrando que através da fé somos filhos de Deus, filhos de Cristo, que os valores judaicos são transitórios. E o apóstolo Paulo ele faz uma espécie de alegoria, usando o exemplo de Agar e Sara, mostrando que através de Sara veio Isaac, que é o representante daqueles que são salvos pela fé. Através de Agar veio Ismael, que seria a salvação pelas obras. Mas o justificado mesmo, os dois no fim são abençoados, mas justificado mesmo é aquele que vem pela fé, né? E ele mostra isso também no capítulo 5 e no capítulo 6, onde ele vai chegando ao fim desta carta. No capítulo 5, ele fala exatamente para abandonarmos os frutos da carne e vivermos de acordo com o Espírito. Capítulo 5, verso 16, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E ele fala da luta. Verso 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Paulo ele busca mostrar isso exatamente para que os cristãos da Galácia entendam que é importante vivermos de acordo com a vontade de Deus. Mas exatamente por quê? Porque fomos salvos e porque andamos de acordo com o que o Espírito Santo nos revela. Não porque guardamos a lei para salvação, mas guardamos como um reflexo da nossa vida ao lado de Deus. E por último, no capítulo 6, ele também traz mensagens importantes, falando aqui, verso 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É isso que devemos ter em nossa mente. Estarmos crucificados para o mundo. Estarmos crucificados com Cristo. Vivermos uma nova vida com Jesus. Se fizermos isso através da graça divina, com certeza daremos um bom testemunho. E seremos servos fiéis, obedientes à lei não para a salvação, mas obedientes à lei porque somos novas criaturas em Jesus.